Boa tarde. Boa tarde, mulheres em lutas. Gente, bem-vindas a esse espaço. Eu me chamo Malu Nogueira, faço parte da coordenação do Núcleo de Consciência Negra na USP. E hoje fiquei com a tarefa de mediar, de facilitar aqui o nosso encontro, chamado Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, MEL, rumo à Marcha das Mulheres Negras. Esse é um debate fundamental para nós, para o nosso feminismo, porque esse é um ano que se completam 10 anos desde a Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu em Brasília em 2015. Levou milhares de mulheres lutando por reparação, por bem viver e por justiça contra as violências a que a gente está submetida. Bom, sem mais delongas, eu queria chamar e apresentar aqui as convidadas que a gente tem a honra de contar nessa tarde de hoje para a nossa atividade, para o nosso painel. E antes disso, vou explicar para vocês também, a gente vai contar com a saudação, com o abraço caloroso da nossa querida deputada Renata Souza. Bom, sem mais delongas, eu queria chamar para se chegar aqui a nós, junto com a gente, se sentar nessa conversa, nesse momento de discussão, a Neon Cunha, mulher negra, ameríndia, transgênera, ativista independente, que está aqui, já chegou. É ela. Bem-vinda, Neon. Quero chamar também a Débora Maria da Silva, a nossa querida dona Débora, uma lutadora incansável das Mães de Maio. Bem-vinda, dona Débora. Quero chamar também a Selma Dealdina, que é ativista do movimento negro e quilombola, articuladora da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulações das Comunidades Negras, Rurais e Quilombolas. Ela é a nossa comandante. Quero chamar também a Simone Nascimento, que é codeputada da bancada feminista do PSOL e coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, MNU. Quero chamar também a Ingrid Farias, ela mesma, especialista em incidência e articulação política, diretora da diretora de articulação política do Instituto Update e ativista do movimento negro e feminista. Quero chamar também a Dina Alves, nossa querida advogada, doutora e mestra em antropologia. Quero chamar também a Eriane Pacheco, vice-presidenta do coletivo Preta Velha e chefe de gabinete da deputada Bruna Rodrigues e da bancada negra. Bem-vinda, Eriane. E quero chamar, por fim, a nossa querida deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Renata Souza. E quero também chamar a Juliana Gonçalves, da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. É um momento de alegria e de pequenas confusões que acontecem. Bom, gente, eu, como disse que ia explicar, todas devidamente instaladas, devidamente acomodadas. Como disse que ia explicar, a nossa querida deputada estadual do PSOL do Rio de Janeiro, Renata Souza, que está aqui entre a gente, vai precisar voltar, pegar o voo dela, mas não quer deixar, e a gente também não quer deixar de contar com a presença dela, então ela vai fazer uma breve saudação a esse espaço, com toda a representatividade que ela nos presenteia com a sua presença.
Tá. Isso, por favor. Tá bom, por favor. Agora. Então, boa tarde, mulherada. Boa tarde, mulherada. Vambora, a gente está se organizando para sair em marcha. Vambora, chame essas abelhas que constroem a possibilidade da gente estar junto. Mas mais que isso, da gente marchar rumo à luta pelos nossos direitos. E quando eu olho essa mesa aqui com tantas mulheres que eu respeito e que são inspirações para a gente lá no Rio de Janeiro, eu sou deputada estadual no Rio de Janeiro, presido hoje a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa, mas presidi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Por isso, muito me emociona, Débora, estar aqui contigo hoje, com as Mães de Maio, porque a gente entende, sabe da dor, da luta dessas mulheres que perderam seus filhos para a violência do Estado e que hoje o Estado continua matando com o fuzil, com a bala do fuzil que tira do nosso salário. E isso é importante ser dito. E também, gente, quando a gente olha toda essa mobilização para a Marcha das Mulheres Negras, a gente precisa lembrar e construir também e garantir o legado de Marielle Franco. Marielle, mulher preta, que construiu a sua luta dentro da favela da Maré, em defesa dos direitos humanos, em defesa do povo negro, do povo LGBTQIA+, precisa não só ser referência, como iluminar os nossos caminhos, precisa também garantir que a gente possa lutar por justiça para Marielle Anderson, porque Marielle Franco, que saiu lá da favela da Maré, assim como eu, construindo uma mandata super forte, qualificada, que desafiou os coronéis do Rio de Janeiro, aqueles que sempre tiveram na política, aqueles homens brancos da elite política e econômica do Estado do Rio de Janeiro, tem hoje a nossa disposição de luta para a memória da Marielle, mas não só a memória, reparação. E reparação à memória de Marielle é reparação a cada uma de nós, é reparação a cada uma daquelas que lutam e constroem no cotidiano a superação das desigualdades sociais, em especial as desigualdades de gênero, raça e classe. Então, eu quero deixar aqui a minha disposição de trabalho com vocês. Quero dizer que lá no Rio de Janeiro, e conversava aqui com a companheira do Rio Grande do Sul, que está sofrendo um processo de cassação agora, que toda tentativa de inviabilizar e de interditar as mulheres negras dentro do parlamento também é algo orquestrado, organizado por homens brancos que estão na frente da luta política desde sempre, com seus pais, seus avós, seus bisavós, com aqueles donos de pessoas que vieram para o Brasil escravizadas, violentadas, estupradas. Então, hoje, quando eles veem mulheres negras em ação, em marcha, em construção, eles querem inviabilizar a nossa vida, eles querem nos interditar. Então, falava-se ontem, lá na abertura na Lesp, que eu também só tinha 3 meses de mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando denunciei o ex-governador, o ex-juiz Wilson Witzel, para a ONU e para a OEA, por utilizar o helicóptero como plataforma de tiros e pelo genocídio da juventude negra. E vocês sabem o que ele fez? Ele tentou caçar o meu mandato, pegou a bancada da bala e a bancada da Bíblia para caçar o meu mandato dentro da Assembleia Legislativa. Mas quem caçou o mandato fomos nós. Nós caçamos o mandato dele
Porque ele roubou na pandemia, quando o povo mais precisava de acolhimento, ele superfaturou respiradores que não chegaram para o nosso povo preto, para o nosso povo pobre, para o nosso povo dentro da favela e da periferia. E é por isso que a gente segue, entendendo que a gente está do lado certo da história. Hoje, quando a gente vê o bolsonarismo se organizando, inclusive com mulheres e mulheres negras, isso aponta a nossa responsabilidade ainda maior. Precisamos disputar corações e mentes, também das nossas mulheres pretas, porque não adianta falar de conjuntura, de feminismo, se isso não afeta diretamente aquela mulher que está todos os dias querendo um pão e um arroz para alimentar o seu filho. Não adianta, a gente precisa tocar corações e mentes a partir da luta cotidiana nos territórios, naqueles lugares onde essas mulheres não são visibilizadas. Então, gente, vamos não só construir as nossas bases, mas vamos estar com o pé no barro, construindo a possibilidade de superação dessa sociedade que tenta nos matar todos os dias. Então, sigamos na luta, companheirada. Gente, vou ter que sair correndo por causa que eu vou pegar um voo. Minha filha, a Rubi, também está ali me esperando. Mas eu quero deixar minha disposição de trabalho, o meu beijo em cada uma de vocês. Vida longa ao Mel, vida longa a Mulheres em Luta e rumo à Marcha das Mulheres Negras. Obrigada, Renata. É sempre muito bom te ouvir. Sempre muito bom contar com a sua presença nesse espaço tão duro para nós, mulheres negras. Bom, gente, como tinha explicado no começo, a ideia é que essa mesa seja parte também de um compromisso, seja parte também de um ato político, vamos dizer assim, de uma nova articulação feminista que está surgindo com a construção de algo que vem muito antes de nós, que é a luta das mulheres negras, que é a Marcha das Mulheres Negras. E como não poderia ser diferente, a gente vai começar essa discussão ouvindo aquelas que tiveram numa parte fundamental dessa história mais recente, que é o núcleo impulsor, que é parte da construção do que foi a marcha em 2015, que foi um momento histórico, um marco histórico, que colocou também o movimento de mulheres negras e conectado com o ascenso internacional do movimento feminista e dizendo que a gente tem, sim, organização, que a gente tem, sim, as nossas próprias pautas, a gente tem, sim, capacidade de articulação, de mobilização e de apresentar um programa político para o nosso país. Eu queria passar a palavra, apesar de ter cometido essa gafe no início, mas para ela que é fundamental e que representa aqui uma articulação que está conectada com esse processo, que é a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Queria passar a palavra para Juliana Gonçalves. Boa tarde, mulheres. Licença para chegar aqui nesse espaço. Vou ficar um pouquinho mais aqui assim, que eu acho que é melhor. Licença um pouquinho, só para eu ficar aqui. Bom, eu estou aqui cumprindo uma tarefa política, né, de vir dialogar. Então, como eu aprendi com as mais velhas, principalmente com a Sueli Carneiro, eu escrevi o que eu quero dizer aqui, vou apresentar com o meu cronômetro do lado, né, para conseguir cumprir o tempo que foi me dado, tá bom? Então, vou começar agora. Então, de novo, boa tarde, licença para chegar. Bênção às mais velhas, às mais novas. Quero saudar toda a cabeça de mulher negra de luta. Fico muito feliz de estar nesse espaço, de ter a oportunidade de dialogar com tantas mulheres e tantas vertentes ao mesmo tempo. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho meus cabelos endredados, estou vestindo um cropped e uma calça preta e branca, tenho um piercing no nariz, uma joia no meio dos olhos. Sou mãe, sou jornalista, articuladora política, militante do movimento negro, pesquisadora. Em 2008, eu tomei consciência da minha
da condição de ser uma mulher negra, periférica, empobrecida por um sistema que nem queria que eu vivesse, e se eu vivesse seria para me explorar. E quando eu tomei essa consciência, eu fui para uma ação política que foi me letrar racialmente e depois me aquilombar junto com as minhas irmãs. De lá para cá, eu tenho a honra de construir política e me sinto como parte legado da construção do movimento negro unificado, principalmente do movimento de mulheres negras. Então, nunca estive em outras trincheiras. Toda a minha construção política veio pelo movimento de mulheres negras. E eu fui formada por muitas mulheres negras que abriram, inclusive, diálogos importantes para que eu pudesse estar aqui hoje. E mulheres que eu evoco hoje aqui também para fazer essa fala, nessa tarefa, que é de não só falar sobre esse movimento, que vai falar sobre a realidade de 28% da população, mas também falar sobre a necessidade de estarmos cada vez mais juntas nesse processo. Então, vou falar um pouco desse processo, né, da construção da segunda marcha das mulheres negras por reparação e por bem viver, e principalmente da necessidade de repactuarmos essa aliança tão importante entre as mulheres negras e as mulheres brancas, as outras mulheres, já que a gente está falando sobre como a luta das mulheres negras, falar sobre a luta das mulheres negras, está conectado à luta de todas as mulheres. A Marcha das Mulheres Negras tem história. Ela não vem como algo pensado, né, apartado. Ela vem de um legado político e organizativo de mulheres negras. Então, eu quero começar contando uma leve história e quero levar a gente lá para 1985. Em 1985, aconteceu o terceiro encontro feminista latino-americano e caribe, que aconteceu em Bertioga. Se vocês entrarem numa plataforma que chama Cultine, vocês vão poder ver o vídeo desse momento, que a gente encontra uma jovem Luísa Bairros falando ali naquele encontro feminista. E ela se levantou para falar num encontro muito parecido aqui, como que a gente está na tarde de hoje. Vocês estão me ouvindo? Sim! Tá bom, obrigada. Então, Luísa Bairros, ela pegou a palavra, né, junto com outras mulheres negras, para falar sobre como as mulheres negras foram essenciais para sustentar a luta feminista e como era necessário que o feminismo branco, universal, se repensasse para, de fato, olhar as especificidades das mulheres negras. Eu lembro desse episódio porque ele traz esse protagonismo tão importante do movimento negro organizado e das mulheres negras organizadas, e também acho que o MNU também teve um papel principal aqui para a construção dessa mesa de hoje, para a necessidade de a gente estar aqui falando sobre isso, né? Então, eu sei que foram mulheres do MNU, da bancada feminista, que dialogaram com a organização do evento, dizendo da necessidade da gente ter uma mesa que falasse apenas do maior movimento de mulheres negras que vai acontecer hoje. E eu saúdo, de verdade, a organização desse evento, na figura das meninas todas, da Manuela Dávila, porque teve reciprocidade, né, nesse pedido, porque, para mim, isso parte de uma consciência que não existe, né, e esse reconhecimento que não existe revolução feminista, luta feminista e democracia real construída sem mulheres negras. Vocês concordam? Pois é. Bom, eu falo a partir da minha experiência enquanto coletiva da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Temos várias mulheres da Marcha aqui presentes hoje, não temos? Mulheres da Marcha. Isso, muito bom. E esse coletivo que eu ajudei a fundar, ele é parte desse processo que a Malu comentou. Então, em 2013, nós nos organizamos para marchar em 2015. E, de 2015 para cá, a gente continuou organizada e constrói luta política. Agora, a gente vai fazer um salto histórico e vai lá para 2015. Quem aqui estava na marcha de 2015? Levanta a mão, por favor. Só? Então, a gente tem muito que avançar, hein, mulheres? Eu quero ver todo mundo lá. Esse movimento levou 50 mil mulheres negras para Brasília. Vocês não vão ficar de fora dessa vez, né? Vão? Não, né? Tá. Nós fomos o último movimento popular e massivo a ocupar Brasília antes do golpe que tirou Dilma Rousseff do poder. E nós fomos recebidas à bala, né? Então, havia já ali um acampamento que pedia intervenção militar naquela época. Então, vale lembrar que a Dilma nos recebeu naquele dia,
né, depois de ver o tamanho da nossa mobilização. E nós entregamos para ela outro documento que eu gostaria muito que vocês conhecessem, que é a Carta de 2015 das Mulheres Negras da Sociedade Brasileira. Vocês coloquem no Google, também conseguem achar lá esse documento. Lá, esse documento, a gente sintetizou não só a nossa visão de mundo, mas a proposta política desse novo pacto civilizatório que é necessário para a construção de uma democracia racial real aqui nesse país. Bom, 15 dias depois da marcha, houve a extinção e o desmonte da CEPIR, né, que hoje seria o Ministério da Igualdade Racial, e da Secretaria de Promoção de Igualdade das Mulheres, né? Essa não é uma crítica à Dilma, inclusive eu sou coração valente, admiro muito aquela mulher, acho que ela segue fazendo história agora como presidenta do BRICS, mas eu falo de fatos que refletem como, em momentos de crise, os direitos das mulheres são negociados e das pessoas negras são ceifados. E a gente precisa olhar para isso com seriedade. Nessa carta que nós escrevemos em 2015, nós reivindicamos esse novo pacto civilizatório, mas a gente não tinha ali uma institucionalidade de fato sólida, que sustentasse de fato uma visão de mundo revolucionária e disruptiva, que é o que nós, mulheres negras, temos. Bom, passaram 10 anos da marcha. Não foram qualquer 10 anos, né? Teve golpe, teve o Temer, teve Bozo, teve a pandemia e toda uma conjuntura que nós todos aqui sabemos que atinge com muito mais violência as pessoas negras. Então, é louvável, sim, estarmos vivas e é mais louvável ainda estarmos organizadas politicamente. Então, além de a gente enfrentar, né, a sobrevivência diária, a gente, de fato, está construindo um outro imaginário. A segunda marcha está na rua desde 2024, que é essa marcha nacional. Nós estamos organizadas em comitês regionais, pela primeira vez, em comitês estaduais, em comitês municipais. E aqui, eu estou vendo muitas mulheres negras que não levantaram a mão, que não estavam na marcha, e eu quero dizer agora, especificamente, fazer esse convite para todas vocês, para que, por favor, vocês se engajem na construção da Marcha das Mulheres Negras. Esse é um momento nosso, esse é um momento da diversidade das mulheres negras, sejam cis, trans, evangélicas, do candomblé, não importa. O que tornou a marcha de 2015 grande foi justamente que nós olhamos a unicidade, o que nos unia. E não silenciamos as diferenças, pelo contrário, né? Entendemos que a diversidade é também o valor civilizatório nosso, do povo preto, e que essa diversidade é importante. Já estou terminando. Estou bem no meu tempo ainda. Bom, 10 de maio é outra data deste ano que eu gostaria de convidar vocês, porque a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo vai fazer um grande encontro justamente para discutir a Marcha Nacional. Então, vocês estão todas convidadas, já coloquem na agenda e depois busquem nas redes da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo para participar. A Marcha das Mulheres Negras de São Paulo impulsiona o Comitê Nacional, mas a marcha é de todas. E é importante que ela seja de todas para que a gente consiga, de fato, construir um movimento massivo, né? E agora eu quero me dirigir às pessoas brancas aqui presentes, né? É preciso comprometimento e apoio na construção da marcha. Há muitos movimentos orgânicos, lideranças orgânicas que precisam ser ouvidas nesse processo para que, de fato, a gente consiga construir. Quando eu falo de apoio, eu falo, sim, de apoio político, de falar vai lá, mas eu estou falando de apoio financeiro, eu estou falando de estrutura, eu estou falando de conversar para dentro das suas organizações sobre como podem apoiar a ida de milhares de mulheres negras para Brasília. Bom, isso é importante, certo? A gente se mobilizar. Eu sei que eu falo com uma plateia consciente. Não sei ainda se são todas antirracistas, porque, como a gente aprendeu com a Angela Davis, para ser antirracista, a gente precisa de uma prática antirracista. E olha só, a gente vai ter uma oportunidade agora de mostrar como nossas organizações são, de fato, antirracistas, apoiando as mulheres negras que vão sair dos seus lares para parar o Brasil em 25 de novembro de 2025. Vocês vão estar lá, né? Com certeza. Nós precisamos de vontade política, precisamos ampliar esse debate, e ele só acontece se, sim, nós olharmos que precisamos avançar muito, mas muito, nas relações raciais entre mulheres brancas e negras, inclusive de esquerda. E a gente precisa olhar para isso com seriedade também. Eu espero não ofender ninguém quando eu falo de pessoas brancas, tá? Eu, inclusive, não tenho nada contra, tenho várias amigas que são. Acho normal.
Mas eu estou falando da branquitude, como vocês sabem, que é um sistema de opressão, é um sistema de privilégio, de dominação. E a gente precisa ter compromisso real, né, para romper com isso. Então, isso é um convite para as mulheres brancas, para as organizações brancas. Vocês estão me ouvindo? Tá, estou acabando já. Esse é um convite para as mulheres brancas, para as organizações brancas se engajarem. Não é um convite fácil, né? Eu não acredito na romantização de nenhum movimento. Eu acho que é isso. O movimento tem treta, sim. O movimento é isso. Mas que é importante ter compromisso. Então, esse é um convite para que essas organizações também aprendam com a dona Ivone Lara, cheguem no sapatinho, respeitando a articulação política das mulheres negras, respeitando o movimento de mulheres negras que tem história. Aqui em São Paulo, nós construímos marcha há 9 anos. 9 anos nós marchamos no 25 de julho. Vamos marchar novamente. E todo ano todo mundo pergunta, mas mulher branca pode ir? Pessoas brancas podem ir? E eu sempre respondo, aonde branco não pode ir? Eu não sei. Alguém me aponta aqui em São Paulo onde não pode ir, que aí a gente vai conversar. Então, assim, óbvio que essa luta é de todas, mas a gente precisa respeitar o protagonismo que é nosso, que é de mulheres negras. Então, para finalizar, eu quero dizer que em 2015 nós invocamos o bem viver. Nós construímos um bem viver respaldados na luta feminista negra, na luta periférica, na luta da Amazônia Negra. Conheçam o que se passa para além aqui do Sudeste, conheçam a contribuição política das outras mulheres negras, e especialmente vou evocar o nome de uma aqui, que é Nilma Banks, porque foi ela que pensou na radicalidade de organizar as mulheres negras numa grande marcha em 2015, e ela que trouxe para o seio do movimento de mulheres negras a concepção do bem viver. Então, ousadas e afrontosas que somos, nós sonhamos com o bem viver, nós imaginamos o bem viver. E agora, mais afrontosas ainda, nós falamos de reparação. E o que traz a necessidade de materializar esses imaginários que nós criamos com o bem viver por meio de políticas reparatórias concretas. Esse debate de reparação, ele é radical e ele vai surpreender muita gente, porque a gente está falando sobre a construção de outra economia, a gente está falando de se afastar das premissas capitalistas. Então, no nosso debate sobre reparação, a gente quer falar sobre taxa de juros, a gente quer falar sobre ajuste fiscal, a gente só quer falar sobre igualdade salarial e racial, de gênero e raça. A gente quer falar de crédito para mães solos. A gente quer falar sobre muita coisa que muita gente não está preparado. Mas quem sabe, com a ajuda de todo mundo aqui, a gente, quem sabe, até consiga conversar com a Haddad, que chegue, né, na equipe econômica do governo. As mulheres negras estão elaborando uma economia a partir do legado quilombola, a partir do legado dos terreiros de candomblé, a partir das agricultoras, a partir das mulheres em situação de prostituição, a partir de toda a diversidade de mulher negra. Então, é preciso, de fato, compromisso, e nós somos especialistas, sabem em quê? Em transformar escassez em abundância. E a gente vai fazer isso de novo. Bom, finalizando, eu espero que a minha fala se conecte com a mente e o coração de vocês, de pessoas que não estavam conectadas com a marcha, e que, a partir daí, vocês se responsabilizem com esse processo e que a gente consiga, de fato, ampliar essa construção que é de todas nós. E é um momento de formação política, de consciência, de ampliação da luta antirracista, algo que sempre acontece quando as mulheres negras se movimentam. Então, eu agradeço a escuta sincera, agradeço as mulheres que trabalharam para ter esse momento aqui. Vocês vão ter oportunidade de ouvir cada mulher aqui, e contem comigo para esse diálogo fraterno. Obrigado pela escuta. Obrigada, Ju. Sempre muito bom te ouvir. Eu queria passar a palavra agora para a nossa querida Neon Cunha. A Neon, como eu apresentei, gente, é uma mulher negra, ameríndia, transgênera, ativista independente, e também constrói essa coletiva que a Ju citou anteriormente, que é a Marcha das Mulheres Negras. Na voz, Neon Cunha, uma mulher negra de pele não escura, usando o cabelo preso no rabo de égua abaixo, vestida de preto, para lembrar que preto é cor, negra é raça, pulseiras pretas e douradas, uma para Exu, Laroê, uma caveira como anel e outra com ônix preta profunda, e outra pérola para a minha Yalorixá falecida, e a Karen do Oxum, usando uma calça de brechó e um sapato masculino para pisar melhor neles. Laroê Exu,
Exu é Mojubá, é Parreoiá, a Senhora dos Caminhos. Eu queria dizer que pensar essa nova Constituição é também dar visibilidade àquelas que não foram nomeadas. Mulheres trans e travestis. O Carnaval trouxe Chica Manicongo. Pensar que a historicidade de mulheres negras não se nomeava como feminismo, como luta antirracista. Eu estava falando com Débora, a gente é uma geração em que se dormia na porta do mercado para que não se alterasse o preço. A gente dormia na porta dos lugares para fazer uma greve de metalúrgicos, uma greve estudantil. A gente fazia muita coisa sem se nomear. O feminismo é uma construção branca. É branca, sim. Salve Dona Simone de Beauvoir. As mulheres negras fizeram tudo isso sem nomes acadêmicos, sem esta preocupação. Muitas de nós ainda fazemos sem essa preocupação intelectual, porque é no dia a dia, é no cotidiano. O que me ensinou as campanhas políticas a quais eu me predispus foi que existe uma condição de abstenção justificável, porque eu não entendo o que você fala, eu não entendo o seu idioma, porque aqui na minha casa a gente ri alto, fala palavrão e dormimos no barulho do inimigo? Nunca. Muito menos no silêncio dos nossos amigos. Porque nós sabemos quem vai ser negociada, quem está sendo negociada. Por mais que a gente acredite que nós elejamos um governo progressista, aqui embaixo as coisas continuam muito, muito parecidas. Nós conseguimos mandatas, nós produzimos mandatas e mandatos. E, aliás, eu queria dizer que sim, alguns brancos, alguns homens brancos são necessários. Grauber fica, assim como outros homens negros também precisam ficar. Renato fica. Eu nunca vi um homem negro com tanta consciência dizendo qual é o caminho. Porque atacar estes homens que têm uma sensibilidade para construir um outro pensamento masculino antimachista, com compromisso antirracista, é pensar em tudo isso. Eu não queria me alongar muito, mas pensar na violência de Estado é pensar em Luana Barbosa, que para mim é um caso único e exemplar. Ao mesmo tempo que a gente não pode esquecer o que é a projeção de Marielle, e é bom lembrar que não foi fácil para Marielle. Muita gente na própria política partidária não queria Marielle. Eu não vou passar pano absolutamente para ninguém. E é bom lembrar que, sim, é uma mulher negra, LGBTI, das favelas, que trouxe, sim, pela primeira vez, no seu discurso de campanha, que o debate entre cis, trans e não binárias não estava posto e que precisava ser colocado. Mas eu tenho que me perguntar aonde enfiaram Luana Barbosa. Luana Barbosa, executada pelo Estado. É bom lembrar que, inclusive, o algoz do Estado hoje é vice-presidente. A gente não pode dormir neste barulho. A revolução tem que ser preta. Como já dizia Élica Malunguinho, alternância de poder. Primeiro é nós, depois é nós de novo e nós de novo. Como transformar isso num lugar acessível para quem acorda às 3 da manhã para puxar o carrinho e sustentar 3 filhos num pós-balsa? Não se empodera quem está fazendo aquilo que a gente jamais vai fazer. De verdade, para finalizar, todos os dias eu entro numa repartição pública há 43 anos. Há uns 9 anos, eu tenho uma parceira de crime, ou melhor, de romance. Embora eu não trabalhe muito com romance, que está lá há 9 anos. A gestão muda, a gestão vai. Agora, o Podemos ganhou na cidade. Até porque eles decidiram que as capitais eram mais importantes que os interiores. O inimigo avançou muito no interior e está lá bem instalado. Recentemente teve uma troca de administração e essa mulher continua lá no mesmo lugar. E eu sempre falo, eu vou sempre passar por você e lembrar que você me antecede. É a pele mais escura, é a pele mais retinta, que não pôde se formar, que parou aos 13 anos de idade para cuidar do irmão adoentado. Todos os dias eu entro e lembro que o chão que eu piso foi limpo por uma mulher negra. E que eu deveria ter todo o cuidado do mundo para que ela não precise voltar para refazer o serviço.
eu vou pensar nisso, porque eu sou filha de uma faxineira, uma classe operária muitas vezes alijada e esquecida de ser citada. Mas elas vão continuar, porque quando esse evento terminar, eu fico imaginando a cor de quem vai limpar. Laroexô, meu máximo respeito. Obrigada, Neon. Dando sequência aqui, há também mais uma companheira que constrói um movimento que é fundamental também na luta das mulheres negras. Eu quero chamar a Simone Nascimento, coordenadora do MNU, Movimento Negro Unificado. Obrigada, Malu. A Juliana citou a Luísa Bairros, né? E eu queria começar com a música que a Luísa Bairros cantou em 85 para nós, que era assim: África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. Quando a gente fala de movimento de mulheres no Brasil, a gente precisa refletir profundamente quem são as mulheres brasileiras. E a Luísa Bairros, esse legado antigo, construído e formulado a partir da experiência de uma marcha de mulheres negras no século XXI, vem dessa formulação e construção do que seria o feminismo brasileiro e o feminismo afro-latino-americano e caribenho. E a Luísa Bairros, a Lélia Gonzalez, nesses espaços de formulação e de abertura de uma democracia que deve ser substantivo feminino, fizeram essas discussões quando elas conseguiram derrotar a ditadura militar, quando elas conseguiram sair da clandestinidade e construir a sociedade civil capaz de constituir a Constituição, de fazer com que as políticas constitucionais fossem possíveis na vida das mulheres brasileiras, que a igualdade de gênero, o direito ao trabalho, o fim do racismo fosse algo de fato implementado na sociedade. E esses encontros, como esse encontro de 85, foram fundamentais para, inclusive, constituir a ideia do feminismo afro, latino, americano e caribenho, que, inclusive, as nossas irmãs reivindicam no resto do mundo, como a Angela Davis. E, gente, a Marcha das Mulheres Negras tem sido um organismo vivo, capaz de encantar e organizar mulheres muito diversas, muito plurais. E esse é, de fato, um chamado e um convite para a gente fazer história pelos próximos 10 anos. Por que eu quero falar sobre isso? Porque em 2013, quando mulheres negras viraram e falavam assim: nós vamos construir uma marcha em 2015, com muitas mulheres negras, nós vamos para Brasília, você topa construir o núcleo impulsor? Era mais ou menos assim a chamada que se ia construindo, né? Você ia rodando no Brasil e falava: você quer construir um núcleo impulsor? E parecia um sonho muito maluco, né? A gente ir para Brasília, muitas mulheres negras em 2015, mas foi fundamental. Foi um divisor de águas e marca uma década de um processo de fortalecimento da luta das mulheres brasileiras de uma maneira muito genuína. E eu quero lembrar alguns marcos disso, né? Que estão ali construídos na fala da Ju, da Neon e que vão estar aqui nas falas que se seguem. Esse núcleo impulsor, eles nos fez refletir sobre uma coisa muito importante sobre o movimento feminista e o movimento social. Que para construir um processo de assimilação sobre a nossa política e a nossa palavra de ordem, esse processo tem que ser construído de baixo para cima. Esse é um primeiro aprendizado da Marcha das Mulheres Negras. Porque a Nilma falou sim para o Brasil e para a América Latina que nós íamos fundamentar e refletir sobre o bem viver. Mas não é só a Nilma que fala disso na Universidade do Pará. São várias mulheres negras periféricas que hoje sabem o que significa bem viver e entendem que o que elas constroem no dia a dia, a tecnologia que elas instauram, quando elas dividem a cesta básica, quando elas sabem o que a vizinha do lado tem, o que a outra precisa, que não tem creche, que a outra teve o filho morto pela polícia militar e que a outra foi para uma manifestação que reunia tudo isso, é que elas entenderam o conceito, elas entenderam a ferramenta e elas foram, inclusive, convencidas e elas passaram a convencer outras mulheres de irem para Brasília.
dia e 25 de novembro de 2015. E que foi necessário, e se necessário for, será necessário muitos meses, muitas semanas, muitos dias para que algo triunfe na nossa organização popular, coletiva e massiva. Eu sempre reflito sobre o 25 de novembro de 2015. Muito tempo depois eu parei para pensar, será que 25 de novembro de 2015 foi uma greve? Eu pensei, talvez possa ter sido uma greve. Não como as greves, muitas vezes, que a gente entendeu dos anos 80, das fábricas, mas se as mulheres negras são maioria do Brasil, se quando a Maria não vai trabalhar na casa da Joana como empregada doméstica, ela deixou de trabalhar, ela deixou o cuidado, ela deixou um filho, será que 50 mil mulheres negras fizeram greve em 25 de novembro de 2015? Porque elas não foram trabalhar, elas... 18 de novembro. 18 de novembro, desculpa. Gente, eu já estou projetando 2025. Vocês me perdoem. Já estou pensando na nova greve. A nossa greve feminista mesmo. Porque essas mulheres, elas deixaram um mundo de cuidado para trás. Para cuidar coletivamente de si mesmas. Foram muitas mulheres negras em Brasília, de maneira inédita. E quando mulheres negras param para marchar, elas param de trabalhar, elas param de cuidar, elas param de produzir, para construir lutas e sonhos. E essa é uma reflexão profunda, porque a Marcha das Mulheres Negras construiu um impacto de década. Eu me lembro muito de uma fala da Marielle Franco, que dizia o seguinte, quando ela foi eleita: não esperem que eu esteja aqui pelos próximos 10 anos, ou que demorem mais 10 anos, como se demorou entre a Jurema e eu, e entre a Benedita e a Jurema, para que eu esteja aqui. E eu, gente, da mesma forma que ajudei a começar a construir a Marcha das Mulheres Negras em 2014, também adentrei a um partido político em 2014. E as mulheres negras não eram parlamentares naquele momento. As mulheres negras não eram lideranças de sindicatos naquele momento. As mulheres negras não lideravam organizações políticas do movimento negro. A Marcha das Mulheres Negras é um divisor de águas no protagonismo da luta das mulheres negras brasileiras. Elas passaram a dirigir o movimento negro brasileiro. Elas passaram a ter a oportunidade de serem dirigentes sindicais. Elas passaram, inclusive, a serem parlamentares. E aí está o ensinamento 2 da Marcha das Mulheres Negras. Nenhuma mulher negra é eleita sem que haja um movimento negro de mulheres muito forte segurando a luta na base. Nenhuma representante existe sem movimento social. E é por isso que nós temos que entender que a renovação desse processo é fundamental porque a gente construiu nos últimos 10 anos. A possibilidade de construir a Marcha das Mulheres Negras em 2025, 10 anos depois, é pegar pelas mãos um ensinamento das nossas mais velhas, da gente continuar persistindo, construindo e massificando a nossa luta do movimento de mulheres negras. Seja na luta que elas constituíram para derrotar a ditadura, seja na luta que elas constituíram para a Constituição, seja na luta que elas fizeram para levar a Marcha das Mulheres em 2015 para as ruas, e agora como nós vamos fazer 10 anos depois. Porque construir novamente os núcleos impulsores, construir novamente as regionais, construir novamente uma coordenação nacional é a possibilidade da gente renovar a ferramenta de luta que nos permitiu enfrentar a extrema-direita sendo ponta de lança de quem eles queriam matar. Porque as mulheres negras foram alvo preferencial da extrema-direita no período em que eles quiseram avançar para retroceder os direitos constitucionais. Quando eles avançaram na fome, quando eles avançaram no desemprego, quando eles avançam descaracterizando o nosso direito de existir enquanto mulheres cis e transexuais, eles miram corpos de mulheres negras. Quando eles assassinam os nossos filhos nos territórios periféricos, eles miram a vida das nossas comunidades inteiras. Então, renovar e construir um processo 10 anos depois da Marcha das Mulheres Negras é também nos preparar para o futuro. Um futuro em que possa haver bem viver, mas um futuro em que, sobretudo, nós temos ferramenta para lutar. Seja a luta que for, a gente sabe que existe a Marcha das Mulheres Negras. A gente sabe que existe um movimento coletivo de mulheres negras. E que nós sabemos que o que está colocado como hoje não deve ser visto como natural.
Não deve ser visto como natural que as mulheres negras tenham a menor renda salarial média do Brasil, sendo elas mais de 50% da população. Não é normal que a gente não queira avançar em processos de avanço da democracia enquanto a gente tem a polícia que mais mata no Brasil, enquanto a gente ainda tem o genocídio da população negra. O quarto ensinamento da Marcha das Mulheres Negras na minha vida, e que eu sei que na vida de outras mulheres, é que eu milito desde os 15 anos de idade, no movimento estudantil, depois no movimento negro, na esquerda, no movimento negro organizado. E existe um dado comum, concreto, que é a única manifestação que eu consegui levar a minha mãe, uma mulher negra de 60 anos, que foi empregada doméstica quase a vida toda, e que ela vai... é todo 25 de julho na Praça da República. E se a minha mãe vai para a Marcha das Mulheres Negras, eu sei que muitas outras mães podem ir. E eu sei que a gente pode continuar quebrando ciclos e olhar para as nossas mães como pessoas que podem ser organizadas. Olhar para as mulheres negras que constituíram lutas fora do molde tradicional, mas que asseguraram o nosso direito de existência nas comunidades enquanto lutadoras. Lutadoras que podem estar organizadas e trazerem os seus conhecimentos, as suas pluralidades. Então, a Marcha das Mulheres Negras é esse espaço em que a gente pode trazer muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que quando a gente olha e fala, será que eu posso levar essa pessoa para uma manifestação? Sim, a Marcha das Mulheres Negras comunica com muitas de nós. E aí eu quero dizer que é fundamental que a gente possa olhar esses espaços de construção e irmos juntas para Brasília em 25 de novembro e que a gente possa fazer com que exista essa assimilação de que nós estamos construindo os próximos 10 anos. Gente, em 2016 a gente elegeu a Áurea, a Marielle, a Thalíria. Depois nós elegemos muito mais mulheres negras. E eu tenho hoje a reflexão de que tudo isso não seria possível sem a Marcha das Mulheres Negras de 2015. E que a gente tome isso como uma reflexão de que nenhum processo da estrutura se movimenta sem que as mulheres negras movimentem as estruturas brasileiras. A gente só vai conseguir romper a estrutura se as mulheres negras brasileiras estiverem engajadas para derrotar o capitalismo, construir o bem viver e esse ano levando em cada ponta da língua dos nossos territórios a bandeira da reparação, porque sem reparação nós não vamos mudar o Brasil, o mundo, nem derrotar a extrema-direita que usufrui das desigualdades raciais, de gênero, sexistas, cis-heteronormativas na nossa sociedade. E aí eu quero terminar com uma segunda canção da Luana Hansen. Né? Depois de Luísa Bairros, Luana Hansen nos leva para Brasília cantando: marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Nosso programa tá todo nesse rap da Luana, gente. Não é difícil comunicar com a maioria. É isso aí, gente. É sempre muito, muito, muito importante ouvir esses acúmulos dessas companheiras que são tão importantes para a história da luta do movimento feminista negro no nosso país, da luta das mulheres negras no nosso país. E, como não poderia também ser diferente, existe uma parcela significativa dessas mulheres que se organizam a partir daquilo que nos dói tanto, que é o genocídio da população negra. Então, eu queria passar agora para ela, que é uma referência para nós, para todas nós que lutamos contra o genocídio da população negra, que é a dona Débora. Boa tarde a todos, a todas e a todes. A minha autodescrição é ser treta e ingovernáveis. Depois de tantas falas maravilhosas, eu quero dizer que quando a gente se constrói em cima de um luto, a gente não passa pano para ninguém. Nós temos um vice-governador, porque a gente começa a falar assim, já que o rolê aqui é política, nós vamos falar sobre
o vice-governador Geraldo Alckmin, porque a gente também dá nome ao estado de coisa. O estado de coisa tem nome e precisa dar nome a eles. A gente tem um vice-presidente da República que é genocida. Ele é genocida de um legado de mais de 600 jovens assassinados no estado de São Paulo. E não podemos passar pano, porque ele não é meu vice. Não tem arrego. Mexeu com nossos filhos, a gente tira qualquer direito. Porque é muito difícil você sair da onde nós saímos, lá de Santos, sabe, largar nossas famílias no final de semana para estar aqui. A gente não veio fazer lobby. A gente não veio atrás de palma. A gente veio dizer que nós marchamos há quase 20 anos contra o genocídio da juventude negra e pobre moradora de favela e de periferia. Nós estamos falando desse genocídio. Nós fomos obrigados a falar para o 8M que para a gente ir participar do 8M, a gente tinha que falar do genocídio. Porque esse genocídio é velado. Esse genocídio não pode estar só nas costas dessas mães que perdem filho. A gente tem aqui 2 mães de maio aqui, mas a gente também sabe que aqui tem várias pessoas que têm familiares e entes queridos que faz parte dessa estatística. Veja, nós estamos vindo de Santos e a gente sabe que lá foi o berço do fascismo, do nazismo de Tarcísio de Hitler. A gente estamos falando do genocídio que ele prossegue. E se passou a ser naturalizado até pela nossa própria política. Porque até o dia de hoje, faz 19 anos, as mães não tiveram uma condolência do presidente Lula. E temos que falar, é um silêncio sepulcral. Não vamos passar pano porque o pano rasgou. Já faz tempo. Porque quem fecha os caixões, quem faz os velórios, somos nós. Quem fecha os caixões dessas mães, também somos nós. Porque elas também morrem. E elas morrem com doença oportunista nos órgãos reprodutores. Alguém sabe disso? Só quem sabe somos nós. Uma colhe a outra, mas também nós marchamos. Nós marchamos para dizer que esse estado de coisas ele não nos pertence. Nós não alimentamos jamais com o sangue dos nossos filhos a reparação em cifrão. Nós queremos pedido de desculpa. Nós queremos tratamento para essas mulheres seguirem a vida. Não tem bem viver quando a gente pede um luto. Quando a gente está de luto, não tem bem viver. Porque eu colo uma dá para outra. A gente não tem a solidariedade de ninguém. São poucas pessoas com medo da bala ou do fuzil do doutor. O que nós fizemos, nós não queremos mais ser curativo de universidade. Nós pulamos para dentro da universidade arrombando a porta e dizendo, nós queremos pesquisar quem pesquisou nós o tempo inteiro. Precisa se furar as bolhas. Ninguém aprendeu ainda com o fascista que nós colocamos no poder. Porque tem um momento que a gente não fura as bolhas. A gente colocamos esse fascista no poder. A gente precisa continuar estourando a bolha, porque as bolhas não foram estouradas 100%. A gente não podemos se rastejar perante o nazismo, perante o fascismo que está aí. Porque o fascismo e o nazismo, ele teve o tempo o suficiente de gerar uma serpente e os filhotes. E o movimento Mãe de Maio avisava. Nós avisávamos. Nós gritávamos o tempo inteiro, ouçam as Mães de Maio. Ouçam as Mães de Maio. Por quê? Porque pra gente, com a filosofia da rua, que é esse diploma que ninguém rasga, ninguém tira, é colocado do lado. Olha, eu digo psiu. Conjugar o verbo bonitinho é legal. Mas aí a gente procura as ações, tá no rolezinho. No rolezinho de final de semana, que muitas vezes a gente está fazendo um ato, ou a gente está fazendo um debate, a gente procura. Onde que está essa galera todinha? Onde que está essa galera todinha?
Porque o genocídio está aí, 77% da molecada negra, estão blanqueando o Brasil e ninguém ainda deu conta. Ninguém deu conta. O discurso é muito lindo. O discurso é muito lindo. Mas na hora das ações, fala sério, é vergonhoso. A gente tem vergonha. Porque a gente diz assim, parir um novo Brasil e uma nova sociedade vai vir do ventre dessas mulheres que perderam os filhos também. E nós estamos dispostos a parir um novo Brasil e uma nova sociedade, colocando nossos corpos, em primeiro lugar, na frente do fuzil, como a gente coloca todos os dias, todas as horas, quando a gente vê um menino caído, e a gente tenta até fazer com que esse menino sobreviva. Para não ver outra mãe também ser carregada nos caixões pelas outras mães que perderam seus filhos. Porque muitas vezes, quando essas mulheres morrem, não tem ninguém para segurar a alça do caixão dela. A gente não tem ninguém para segurar a alça dos caixões delas. Quem carrega os caixões dessas mulheres somos nós. E se o filho é preto, a mãe também é preta. Então a gente não está falando mimimi. A gente está falando de um racismo estrutural, que ele tem um viés tão cancerígeno que ninguém consegue derrubar. Mas, ao mesmo tempo, o genocídio, ele traz benefício para alguém, menos para nós que parimos nossos filhos para poder virar estatística e fazer com que essa segurança e insegurança para nós, porque é segurança para quem quer que seja, menos para nós, mães de maio. Né? A gente tivemos a capacidade, em 2010, de montar a Rede Nacional de Mães e Familiares, porque a gente já vem de uma rede global de mães. Então, a gente tinha a obrigação de montar essa rede. Montamos a rede e não rotulamos. Eu gostei da fala da Neon, porque a gente não precisa rotular, porque se a gente rotulasse todos os avanços de luta dessas mulheres, vindo pelas Mães de Maio, quantas portas nós abrimos, quantos movimentos nós alimentamos, não cabia numa biblioteca de uma universidade. Não cabia. E a gente não precisa, a gente precisa sim arrombar as portas e não importa quem vai entrar, mas que construa uma multiplicação para que a gente barre o genocídio dos nossos filhos, do nosso povo. A gente precisa barrar. E está difícil, cada dia que passa, porque também fizeram com que um governador do estado de São Paulo seja o pior canalha que já pode existir em termos de segurança pública. A gente sabe que essas palmas é para os nossos filhos que morreram. A gente sabe que essas palmas é para os nossos filhos. A gente sabe também que essa palma é para aqueles que morreram lutando. Muitas mães morreram lutando. A gente sabe também que tivemos que ter coragem de bater na porta e pedir o tratamento psíquico para essas mulheres, porque não tem profissional solidário na psicologia que atendesse essas mulheres, porque ninguém está preparado, não estão preparados os profissionais para lidar com mãe preta, moradora de favela e de periferia que perdeu os filhos. Não existe. Nós começamos a provocar a psicologia para poder a gente conquistar alguns, contando no dedo, para cuidar dessas mulheres. E a gente vai provocando cada vez mais e dizer que só ganhamos essa da rasteira nesse nazismo, nesse fascismo que está destruído no Brasil, com as mulheres mães. A gente está falando e vamos desafiar. As mães precisam ir para Brasília, ocupar Brasília, para dizer, eu preciso dos meus filhos vivos, independente de que os nossos já morreram. Essas mulheres precisam trazer e contribuir, que elas têm muito a que contribuir, porque elas contribuíram, elas agora são pesquisadoras.
Veja bem, as mães estão começando a ser pesquisadoras e ninguém segura mais essas mulheres. Ninguém segura mais essas mulheres. E olha aí, elas são tão folgadas e simpáticas ao mesmo tempo que elas também são pesquisadoras com parceria com a Universidade de Harvard. Sabia, Ingrid? Então, a nossa história, a nossa dor, quem conta somos nós. Nós contamos nossa dor e contamos a história do genocida. O genocídio dos nossos jovens, moradores de favela e de periferia, precisa ter um basta. Mas digo para vocês, e repito 200 vezes se for preciso, nós participamos de toda manifestação possível. Nós fazemos assim, nós somos formadas com vários profissionais, assim, nós somos profissionais do direito, da psicologia, do serviço social, nós somos faxineira, nós somos doméstica, a gente só não conseguiu ser juíza. Essa parte eu não quero porque ou a gente derruba todos os fóruns do Brasil para tirar aqueles racistas do poder que nos julga, ou então a gente continua enxugando gelo, porque os processos dos meninos são todos arquivados. E a gente vê que eles se alimentam o tempo inteiro com o sangue dos nossos filhos. Então a gente apoia, mas a gente não quer. A gente quer ficar de fora para bater. Acho que ficando de fora para bater é mais delicioso. Então é 19 anos de luta. E dizer mais para vocês. Agora em maio, talvez ninguém se lembre, mas de 12 a 19 de maio, foi a semana mais sangrenta que esteve no estado de São Paulo, onde o estado matou mais de 600 meninos no espaço de uma semana. Pararam essa metrópole para matar. Pararam essa metrópole para matar. E virou modismo. E a gente dá nome e sobrenome. Acabou de morrer. Cláudio Lemos, que era o governador interino, ele não deixou um legado de um bom jurista. Ele deixou um legado de mais de 600 jovens assassinados. Ele deixou esse legado. Uma vergonha, um dos maiores massacres da história contemporânea pós-democracia. E a democracia, para nós, ela não existe. Ela só vai existir o dia que a gente combater o racismo nesse Brasil. Obrigada. Muito barulho, gente, para dona Débora. Chega de chacina! Eu quero fora polícia assassina! 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 Fora, polícia assassina! Chega de chacina! Eu quero fora, polícia assassina! Chega de chacina! Eu quero fora, polícia assassina! Não, acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Povo negro vivo, muito obrigada, dona Débora, pela sua presença e por trazer esse recado tão fundamental, que é o papel das mulheres negras na luta pela vida. Bom, gente, para dar sequência, queria chamar a Selma, que vai falar para nós aqui como articuladora da CONAC, que também tem um acúmulo fundamental no nosso país e que vai compartilhar com a gente. Boa tarde ainda ou já é boa noite? Boa tarde!
Cadê a galera do fundo aí? Tá ouvindo a gente? A galera do fundão. Isso. Bom, primeiro quero olhar para você. Tá, pode deixar. Vou ficar atenta. Eu quero, em nome da Malu, agradecer o convite. Muito obrigada. Em nome da CONAC. Acho que, rapidamente, falar que nós somos mais de 8 mil quilombos no Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas. Depois de 14 anos lutando por censo, poder contar os quilombolas e saber onde essas pessoas estão, já que ele precisa existir para o Estado brasileiro. Bom, estamos em 24 estados da federação, nos 6 biomas, inclusive aqui em São Paulo, né, nessa grande metrópole, tem quilombo, né, o Vale do Ribeira ali concentra o maior número de comunidades quilombolas. Mas é que hoje a gente vai falar um pouco da mobilização que está sendo feita para o dia 25 de novembro de 2025, onde nós vamos levar 1 milhão de mulheres a Brasília. Nós não queremos menos, né? 1 milhão de mulheres, 10 anos depois da primeira marcha. E eu queria aqui pedir uma salva de palmas para a dona Nilma Bentes, porque homenagem ou femenagem a gente faz para as pessoas vivas, para elas verem. Inclusive, essa homenagem que nós estamos fazendo presta. Então, acho bom a gente fazer falar sempre da importância que tem Dona Nilma, que concebeu essa ideia e que a gente internalizou. E nesses 10 anos nós fazemos aí, nós não paramos de marchar nunca, né? Assim como nós não estamos desorganizadas, nós estamos muito organizadas, estamos tanto que vamos realizar essa segunda marcha. Eu acho que as mulheres quilombolas estão fazendo o seu papel de mobilizar não só as mulheres quilombolas, mas também as mulheres do campo, da água e da floresta. É preciso também que uma parcela dessas mulheres que são invisibilizadas no campo, né, sem terras, agricultoras, camponesas, quilombolas, pescadoras, quebradeiras de coco, todas as mulheres que fazem a sua luta também no campo, que faz a sua resistência naquele espaço. E, para nós, o tema que fala de reparação, não existe reparação sem a titulação dos territórios quilombolas. E a gente está vendo de que isso não vai acontecer da forma que a gente queria. O número e a matemática não fecham. Se são mais de 8 mil quilombos, um pouco mais de 3 mil certificados pela Fundação Cultural Palmares, nós somos um pouco mais do que 160 quilombos titulados, e titulados com encrenca, como a gente chama, né, que ainda tem muito por resolver. Hoje, os 1.800 processos parados no INCRA, os 40 engavetados com Rui Costa, demorariam 2.048 anos para serem titulados. Se nós estamos em 2025, soma mais 2.048, que eu não sou boa de matemática, mas eu acho que vai chegar quase mais de 4 mil anos. Então, a titulação ela precisa acontecer. Enquanto a titulação não acontece, nós temos uma lista assustadora de lideranças quilombolas ameaçadas. E uma lista mais assustadora ainda de lideranças assassinadas. E não posso deixar de trazer para esse espaço Dona Bernadette Pacífico, que foi brutalmente assassinada com 25 tiros, deles 21 só no rosto e tórax. Porque não basta só nos matar, precisa dar alguma lição. Os crimes com as mulheres quilombolas são crimes brutais, com pedaços de madeira enfiadas nas suas partes íntimas, corpos encontrados com vestígios de estupro, porque é assim que fazem, ou tiros na boca, para silenciar. Dona Bernadette, o sangue de Dona Bernadette não pode ser mais como outros e outros em vão. Dona Bernadette morreu sem saber do Estado brasileiro o que ia fazer com os assassinos do filho dela, que, inclusive, estão soltos, porque matam sobre a certeza de que nada vai acontecer por causa da impunidade. Desculpa. Bom, por Dona Bernadette, por Chica,
por tantas outras mulheres que morreram, e não podemos deixar também de trazer para cá todas as mulheres quilombolas que foram assassinadas pelo governo Bolsonaro porque as vacinas não chegaram a tempo. E isso é assassinato e a gente precisa dar o nome disso. Para finalizar, quero fazer duas coisas. Primeiro, aproveitar nesse momento do Festival Mel e nos prestar nossa solidariedade à deputada Célia Chacriabá, que foi brutalmente, assim como várias lideranças indígenas, que foram recepcionadas da forma que foram. Bem diferente da recepção dada pela galera terrorista que está querendo a anistia. Né? É assim que tratam os povos originários, os povos que aqui já estavam. Né? Então, a solidariedade à Célia, a todos os companheiros e parentes do ATL, e também solidarizar com toda a sociedade, com toda a comunidade senegalesa que hoje fez um protesto contra o rapaz que foi brutalmente assassinado pela polícia de São Paulo, essa polícia assassina. Solidária também. Por fim, quero entregar para a Malu aqui, porque vocês devem ter uma sede, né? Mas vai ter, né? Um dia. Então, tá bom. Um exemplar dos livros, da conclusão do que a gente escreve da questão da educação e dos territórios. E esse livro aqui que falei, que tem Dona Bernadette na capa, onde o primeiro livro falou do filho dela e no segundo, numa questão que a gente ainda não sabe explicar, Dona Bernadette está na capa não para ser homenageada, e sim fazendo parte desse índice de violência. E aqui, Malu, tá onde é que estão os quilombos no Brasil. Dizem que não sabem onde é que está. A gente fez isso aqui para facilitar, para as pessoas poderem localizar. E eu quero, aqui, sem provocar discórdia, por favor, vou entregar para as minhas companheiras um bottom. E vocês que estão aí, sintam-se representadas, viu? Que não dá para todo mundo, porque a tia não tinha dinheiro. Não vou jogar, que senão a gente vai reproduzir violências aqui. E aí o evento é mel, é doce. Aqui. Então, é o bottom das mulheres quilombolas que estão aqui. Mulheres quilombolas marcham por reparação, pelo bem viver, mas a gente está longe do bem viver. Sem titulação dos nossos territórios, não tem bem viver. E matando o nosso povo, também não tem bem viver. E reparação é titulação já. Chega, 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 chega. Um abraço. Obrigada, Selma. Titulação já. Bom, gente, a gente vai ouvir agora a Ingrid. Eu vou deixar ela se apresentar um pouco melhor para vocês, mas ela é uma pessoa fundamental em articulações nacionais do debate feminista, antirracista, antiproibicionista. Eita, como é anti! Gente, boa tarde para todos vocês. O povo dali atrás, vou perguntar igual a ação. O povo de lá atrás está ouvindo a gente? Não tá não. O povo de lá de trás tá ouvindo a gente? Aê, agora sim, tá certo. Maravilha, é pra saber, né? Né não? É saber. Primeiro que eu tô super feliz desse espaço estar tão lotado aqui nessa tarde, né? Para que a gente possa fazer um debate tão importante como esse. Quero saudar também a realização do MEL, desse festival, desse espaço. Saudar o Instituto Se Fosse Você. Saudar essas equipes que estão aqui trabalhando, fazendo essa coisa toda acontecer. A gente não tem dúvida que é difícil reunir 3.000 mulheres juntas, né? Aqui em São Paulo, para poder conversar sobre o futuro do país, sobre o futuro do que a gente quer. E a Marcha das Mulheres Negras é a resposta do futuro que a gente quer para esse país, sem dúvida nenhuma. Eu sou Ingrid Farias, eu sou de lá de Pernambuco, sou nordestina, graças a Deus. Não, bom demais. Esse sotaque, tô vendo. Né? Igual a Débora também é pernambucana, abandonou a gente, nunca mais foi lá, mas pernambucana também, né? E eu tô muito feliz de estar aqui também, porque para nós é muito importante, né, poder dizer o quanto a marcha das mulheres negras é uma marcha de dimensão continental desse país, né, global, porque
em todo o mundo a gente está falando sobre essa marcha também. Mas, acima de tudo, é uma marcha que está nos nossos territórios, nas nossas casas, nas nossas vidas. Então, é muito importante para nós poder estar aqui hoje fazendo esse debate com vocês, né? Eu venho de lá de Pernambuco, eu sou do Instituto Update, sou diretora do Instituto Update, que trabalha com inovação política, mas eu também sou militante feminista da RENFA, sou militante feminista da Coalizão Negra por Direitos e de outros movimentos que vêm construindo a mudança que a gente quer ver nesse país. Eu acho que, para mim, a marcha das mulheres negras, né, quando eu estava lá em 2015, uma garota, né, e vindo agora 10 anos atrás, olhando para esse histórico, é uma marcha que reúne a memória e o futuro, a memória e o agora. Então, o que a gente viveu em 2015 precisava ser vivido para que a gente pudesse acumular qual é o projeto que a gente quer construir de nação para essa sociedade. Um projeto que a gente vem construindo não só a partir de 2015, mas a partir de todos esses marcos que Juliana, que Simone comentaram aqui, que é da trajetória das mulheres negras na formulação desse país. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso, porque a principal denúncia que a Marcha das Mulheres Negras fez em 2015 também é que a gente não tem uma democracia nesse país. A democracia brasileira não é uma democracia real para a vida das pessoas. Várias pessoas nesse país não assumiram e não alcançaram essa democracia. Porque a democracia não é só você ter direito a falar, você ter direito a se manifestar, você ter direito a ocupar e participar. A democracia é você ter água na torneira para você poder cozinhar todo dia. E é sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que as mulheres negras falam. A gente, quando fala de democracia, as mulheres negras está falando sobre a vida da gente, sobre o dia a dia da vida da gente, sobre a gente sair de casa e não ter com quem deixar o pirraia da gente, sobre ser a nossa irmã, a nossa vizinha que faz isso. E isso é construir democracia. E durante muito tempo as pessoas afastaram essa noção de fazer política, de democracia das nossas vidas, colocando como se tudo que a gente construísse e sustentasse nessa sociedade não fosse o suficiente, não fosse o estrutural para que cada um e cada uma das pessoas saíssem todos os dias da sua casa para poder pegar ônibus, trabalhar, comer, né, deixar seus meninos na escola, ter as suas casas limpas. Então, a gente está falando de que a gente é a engrenagem desse país. E a Marcha das Mulheres Negras desse ano trata do tema do bem viver, trata do tema da reparação como tema central para a construção de uma democracia real nesse país, de uma democracia radical nesse país. O Nego Bispo dizia para a gente que a gente constrói o hoje, o agora e o agora. Então, a gente está falando que a gente está construindo o agora como sendo o futuro. O futuro é agora. O futuro é isso aqui que a gente está construindo agora. O futuro é essa reflexão, é esse mel acontecendo, é esses espaços sendo movimentados, é as mulheres saindo das suas casas para poder procurar outras de nós, nos aquilombar, para poder construir política. E aí eu acho que é importante a gente falar isso, porque não dá para falar de projeto de reparação, de bem viver, sem a gente dizer como a democracia brasileira trata as mulheres negras desse país. Porque é muito massa saber que em 2020, 2016, a gente elegeu muita mulher negra. E onde é que estão essas mulheres? Onde é que estão essas mulheres que foram eleitas? Como elas estão hoje? Como está a cabeça dessas mulheres? A gente tem cuidado das lideranças que a gente tem colocado na política? A política tem garantido a vida dessas mulheres? Está ali o Instituto Marielle Franco, que está lutando pelo Dia Marielle Franco, um dia contra a violência política no país. E a gente está dizendo que é importante fazer isso porque a gente não quer mais, minha gente, ser a primeira mulher negra que chegou e a última mulher negra que chegou. A gente não quer mais estar nos espaços e ser a única nesse espaço. Olhar para o lado e não ver outras igual a gente. Isso enfraquece a presença das mulheres negras na política. Então, existe um compromisso que precisa ser garantido aqui e que precisa ser olhado como um futuro do agora e do agora, que é o compromisso de quem a gente quer, como a gente quer manter as nossas mulheres negras na política. Quantos de nós têm um compromisso de fazer com que essa permanência das mulheres negras seja a construção da democracia brasileira? Porque quando a gente fala de bem viver, de reparação, a gente está dizendo que as mulheres negras têm um projeto para o Brasil. A gente não tem um projeto para a população negra. A gente tem um projeto para o Brasil. A gente tem um projeto de nação. O debate do bem viver é o debate da nação. Não é um debate das mulheres negras para com alguns grupos da sociedade. O debate de bem viver e reparação é o debate de projeto político de nação que a gente quer construir. E é importante que nós possamos ser reconhecidas nesse lugar. É muito difícil ver um governo que não reconhece a nossa presença nesses espaços e não reconhece nós como sendo um ator fundamental para construir a democracia brasileira.
brasileira. Então, não dá para a gente mais viver de alianças conciliatórias, como falava a Érica Malunguinho. Não dá mais para a gente viver nesse ciclo vicioso, onde a gente não consegue entender qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade, né? E até onde também a gente pode construir esse projeto. Então, não vamos seguir com democracias incompletas, não vamos seguir passando pano, rasgando o pano dessas democracias incompletas, né? E queremos muito poder contar com cada um de vocês que estão aqui hoje também na luta antirracista. A luta antirracista é um projeto de sociedade. É um projeto de cada pessoa da sociedade. As pessoas negras não têm que resolver o problema do racismo no Brasil. As pessoas negras estão convocando toda a sociedade a fazer esse debate. Então, que a gente possa sair daqui com esse compromisso coletivo. E aí eu queria fazer uma pergunta, que é a pergunta que a Ju fez no início. Quem foi para a marcha 2015? E quem vai para a marcha desse ano? Aí tá certo. Eu quero que a gente possa levantar muitas mãos e que possam chegar muitos ônibus, porque quando a gente fala sobre a marcha, a gente não está falando só de botar 1 milhão de mulheres na rua em Brasília. A gente está falando de movimentar mais de 10 milhões de mulheres negras nesse país. Então, em 2025, 25 de novembro, podem aguardar que vai ter mais de 1 milhão de mulheres negras em Brasília e vai ter mais de 1 milhão de mulheres negras mobilizadas no mundo inteiro. Façam parte dos seus comitês locais, gente. Tem comitê local da marcha em todos os estados do Brasil. Todo estado do Brasil tem um comitê da marcha. Procura no Instagram, vai lá olhar, busca esse espaço, porque esse espaço é um espaço não só de construir o projeto de Brasil, mas também de se acolher, de poder se ver na outra e poder entender que sem a construção dessa luta coletiva, sem esses espaços de construção coletiva, a gente não vai ter democracia nesse país. A gente só vai ter democracia nesse país quando as mulheres negras estiverem em todos os lugares. E vamos estar. Obrigada, Ingrid. É isso aí. Nada sobre nós sem nós. Eu vou passar a palavra agora para a Dina Alves, que vai trazer a contribuição dela. A Dina, que é advogada, doutora e mestra em antropologia, também tem uma conexão importante com esse movimento que a gente está discutindo. Obrigada, Malu. Obrigada. Gente, boa tarde! Boa tarde! O pessoal do fundo está aí ainda? Sim. Acho que está fraco lá. Gente, é o seguinte, Malu, obrigada pelo convite, obrigada a todo o pessoal da organização do MEL. Quero muito agradecer todo mundo que está aqui nessa mesa. Estou me sentindo muito feliz e muito honrada de fazer parte aqui dessa roda. E a minha contribuição aqui à marcha, né, essa construção tão importante, é fazer, né, uma fala. Amanhã é 13 de abril e a NEON traz aqui a presença da Luana Barbosa. A Luana foi executada por 3 policiais militares na cidade de Ribeirão Preto, a representação do agronegócio, né, aqui nesse nosso estado. E foi no dia 13 de abril de 2016. Foi nesse dia que a Luana foi a óbito por traumatismo crânioencefálico em decorrência de espancamento. Isso é a representação de uma nação heteropatriarcal que performa nas suas instituições o terrorismo do Estado, que performa nas suas instituições e, principalmente, nas instituições da justiça, o racismo sistêmico, a violência histórica nesse país contra as mulheres negras e mulheres indígenas. A gente está falando da mulher negra como alvo do fuzil do Estado. E a marcha e a organização das mulheres negras no nosso país, na América Latina, é a representação maior de centralizar e reatualizar o lugar da mulher negra como centro do debate racial, de mudança e de projeto político para o mundo. A gente tem agora um momento político decisivo, importante e muito cruel, que é a vitória do Trump nos Estados Unidos. Isso diz muito sobre guerra às drogas. Isso diz muito sobre uma política genocida que a política da guerra às drogas provoca nas comunidades enlutadas, destroçando comunidades, geografias pelo país e pelas Américas e pelo Haiti e pelo Caribe.
comunidades inteiras destruídas por uma política falaciosa que nada mais é perseguição a um inimigo historicamente demarcado. E aí a gente está falando aqui, principalmente das mulheres negras, das mulheres que pagam muito caro as consequências dessa guerra, porque é uma guerra contra nós. Luana Barbosa é a expressão máxima da violência de gênero, racial, sexual, da subjugação, da criminalização e da execução de mulheres pretas, periféricas, lésbicas, transexuais, travestis, que são persecução de objeto penal numa sociedade como a sociedade brasileira, que tem políticas de segurança pública pautada no militarismo, pautada no racismo, no sexismo, no ódio racial. Então, é muito importante que a gente, de fato, se organize e paute. Coloque na pauta do dia, coloque no centro da discussão qual é o nosso lugar nessa construção. Qual é o lugar da população, da sociedade branca que se quer antirracista nessa construção? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso lugar nessa sociedade? E que a gente consiga, de fato, se organizar a partir de perceber, de olhar para o sistema de justiça criminal como um dos lugares em que mais se produz desigualdades sociais no nosso país. Porque a política de drogas que a gente tem, ela já produziu a destruição em massa no nosso país, porque a gente não está falando apenas da morte de homens produzidos como traficante de drogas. A gente está falando de mortes de execução de crianças negras, de territórios, de aldeias, de quilombos. A morte da Luana Barbosa foi por espancamento e teve como pano de fundo a política de drogas, porque a política de drogas é usada para a criminalização dos territórios. Então, é muito importante que a mulher negra ela seja de fato vista não só como alvo do Estado para morte, para execução sumária, mas também redirecionada para o centro do debate das relações de raça. Porque é a partir daí que a gente vai, de fato, conseguir chegar, né, aonde a gente realmente quer nessa construção desse projeto político brasileiro. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Malu. Muito obrigada, Dina. Agora, gente, nós vamos ouvir a nossa convidada, que vai finalizar esse ciclo aqui. Depois a gente vai fazer uma finalização coletiva, tá bom, da nossa atividade, vou explicar depois. Mas a gente vai ouvir a Eriane Pacheco, que é vice-presidenta do coletivo Preta Velha e chefe de gabinete da deputada Bruna Rodrigues, da bancada negra, gente. O pessoal que tá botando para quebrar lá no Rio Grande do Sul. Então, boa tarde a todas. Então, eu sou Eriane, eu atualmente, e também graças à luta do movimento negro, hoje eu faço doutorado em ciência política pela política de cotas da URGS, né? E trabalho com a deputada Bruna Rodrigues. Mas eu sou militante antirracista, militante feminista, e com um pedido meu a todas aqui, né? Para a gente fazer esse diálogo, essa conversa. Me apresentar também como uma mulher negra de pele clara, de cabelo cacheado, uma blusa branca e uma calça preta, mas que rapidamente a gente poderia, assim como escutando essa mesa maravilhosa, enxergar diversos elementos na construção social de ser uma pessoa negra, e especialmente de ser uma mulher negra. Infelizmente, isso perpassa por vários elementos de exploração, de violência, de dor, mas de muita luta e de muita resistência. Acho que a gente enxerga numa sociedade que vive da exploração, mas é uma sociedade que nos enxerga como algo que pode ser eliminado, algo que pode ser combatido. E, na verdade, para não trazer somente esses elementos, eu acho que cabe bem o encerramento. Aí, os guris aí da equipe tem uma apresentação aí. Para não trazer só os elementos dessa luta apenas com um recorte do nosso marco de dor,
eu venho aqui apresentar uma proposta, uma alternativa de uma resistência que a gente constrói lá no sul do país. Vocês imaginem ser uma mulher negra no Rio Grande do Sul, né? Como é. Mas também quero apresentar essa proposta de resistência também construída com a minha chefe, a deputada Bruna Rodrigues, que foi a primeira mulher negra eleita deputada estadual no Rio Grande do Sul, que é uma referência de luta e organização para todas nós, e que constrói conosco todos os dias esse marco de resistência e de organização, que não é fácil também. Vocês imaginem ser uma parlamentar oriunda da periferia e uma mulher negra que conduz a nossa luta no Parlamento Gaúcho. Entre vários elementos, nós recentemente tivemos um segurança da Assembleia literalmente correndo atrás de nós, perguntando onde é que a gente ia, que a saída não era por lá. Né? E nós olhamos ainda e falamos, mas ela é deputada, ela está indo para a saída buscar o seu carro. Né? Então, de um nível... isso faz o quê? Um mês. Né? De um nível de cotidiano racista que a gente apresenta um mandato popular e apresenta essa proposta de resistência. Então, a Bruna, nossa deputada, assim como tu falava que não existe parlamentar sem movimento social forte e organizado, a Bruna é uma das fundadoras do coletivo Preta Velha, ao qual eu faço parte, ao qual muitas das gurias que vieram aqui fazem parte, que é um coletivo de periferia na cidade de Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, que se organiza numa ocupação territorial, nos lugares mais violentos de Porto Alegre, e que transforma lá naquele cotidiano um fazer e um bem viver. Então, passando aqui, eu só queria trazer para vocês enxergarem que não parte de mim, mas parte de um coletivo, de um lugar que é uma escola, literalmente. É uma escola, é um prédio estruturado, são 2 prédios na cidade de Porto Alegre, de uma escola que foi fechada pelo governo do estado. E simplesmente o prédio lá ficou vazio. E a comunidade se organizou, as mulheres da comunidade se organizaram e ocuparam aquela escola e tornaram um centro de referência de cultura, de produção, de alimento, de diálogo, de roda de conversa, de potência da comunidade. Pode passar. A nossa tia Adélia, ela é agente comunitária de saúde e ela foi a fundadora e presidenta do nosso coletivo. Infelizmente, ela faleceu ano passado e ela traz para a gente um legado de resistência e de seguir em frente. Uma mulher negra forte de comunidade e que trazia esse laço de resistência e de construção, que era a presidente do nosso coletivo. O território é uma periferia de Porto Alegre, é um lugar que não tem lazer, a escola que tinha foi fechada, não tem uma praça, não tem um espaço de ocupação para a juventude, mas tem um tráfico de drogas organizado e tem uma densidade populacional muito grande e uma produção de violência policial também muito grande. E lá, hoje, a gente organiza aula de dança, aula de costura, horta comunitária, roda de conversa. Ano passado, em março, nós fizemos uma roda de conversa sobre feminismo popular. E eu comecei a roda de conversa perguntando assim, quem aqui é feminista? Nenhuma delas respondeu que era feminista. Aí eu falei, feminismo é um palavrão, né? O que você acha que é feminismo? Ah, é contra os homens. Ah, é querer ser muito mais. Começaram a falar. E a gente foi trocando uma ideia, foi conversando, foi apresentando. E aí, no final, uma das mulheres falou assim, então eu sempre fui feminista. Se isso é feminismo, eu sempre fui feminista. Porque ela era uma filha entre 5 irmãos, onde toda a responsabilidade do cuidado sempre foi dela, e ela sempre batalhou e sempre sobreviveu e sempre conseguiu articular uma vida melhor para sua família dentro da comunidade, uma liderança ali da região, e que não se considerava feminista até a gente ter essa troca. Então, a gente também enxergar o feminismo popular pulsando no território também é uma troca de saberes que a gente precisa fazer. Nós temos lá uma cozinha comunitária que entrega refeições 2 vezes por semana. Nós recebemos alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Nós gastamos muito para manter essa cozinha de pé. A Elaine, a tia Elaine, como a gente chama, que é uma das responsáveis da cozinha, ela é uma mulher negra que perdeu 2 filhos para a violência policial e que hoje encontrou no coletivo uma resistência e um espaço de construção e transformação. Pode passar. Tem capoeira, aula de dança, aula de costura, de artesanato. Pode passar.
E nós, em Porto Alegre, vivemos, em maio do ano passado, dos eventos da calamidade mais acentuados do nosso país, né? As enchentes no Rio Grande do Sul foi um fenômeno ambiental e também produzido pela não política pública dos governantes, em que arrasou muito e está na memória muito do Rio Grande do Sul ainda as enchentes, né? Em Porto Alegre nós também passamos por isso, e o coletivo se transformou num espaço de resistência, num espaço de acolhimento, num espaço de entrega de doação, de mantimento. Teve um período no Rio Grande do Sul que nós não tínhamos nem água potável, né? E as estradas fechadas, uma dificuldade de produção de política pública, e foi a sociedade civil quem produziu muito desse acolhimento para a população, e o nosso coletivo foi um desses. Inclusive, o Coletivo Preta Velha no Instagram, vocês podem dar uma olhada, pode passar. Obrigada. E é isso, gente. Acho que apresentar, eu acho que até encaixo bem, assim, né? Trazer as falas da Marcha das Mulheres Negras, da articulação do movimento negro nacional, né? Nós estarmos em mandatos, né? Nós fazemos política pública para a população negra, mas nada disso tem um sentido isolado. Tudo isso precisa ter esse diálogo, essa construção, esse bem viver. Eu acho que é um pouco disso para encerrar. E também eu acho que, no mínimo, um ônibus para a Marcha das Mulheres Negras do Coletivo Preta Velha a gente tem que levar, né? Então, acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Eriane. E aí, gente, vocês gostaram dessa discussão? A gente vai finalizar a nossa atividade, como vocês viram, diferente de outros painéis e de outros momentos que a gente teve aqui ao longo do festival, essa mesa se tornou um grande ato político. Se tornou, como não poderia ser diferente, né? O que representa, aquilo que constrói no cotidiano cada uma das companheiras que se dispuseram a estar aqui, também é parte de um grande manifesto político, que é a unidade, a união das mulheres negras em torno de grandes transformações sociais. Então, a gente vai finalizar essa nossa atividade, essa nossa discussão, da forma como a gente sabe fazer política, que é coletivamente. Então, eu queria chamar vocês que estão aqui para vir aqui para frente. Gente, eu esqueci. Quero mostrar para vocês a nova presidenta do Coletivo Preta Velha, a Mara. Levanta para nós que está aqui. Nossa mulher preta, potente de periferia. Obrigada. E a gente vai finalizar como a gente sabe fazer os nossos movimentos desde sempre, que é juntas, que é coletivamente, que é marchando lado a lado. Certo. Mulheres, homens e pessoas que estão aqui nos ouvindo, quem está lá no fundo, a Marcha das Mulheres Negras, em 25 de novembro de 2025, será o maior evento antes das eleições de 2026. Esse momento é muito importante. Então, a Ingrid disse, a Juliana também, e todas nós, da importância de todas nós fazer a nossa parte nos engajamentos dos nossos coletivos, nos nossos estados, municípios, para que a gente, de fato, consiga colocar mais de 1 milhão, né, Ingrid? 10 milhões de mulheres em Brasília, dia 25 de novembro de 2025. É isso aí, por reparação e bem viver. Marcha contra a violência, marcha pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marcha contra o racismo, eu vou. Marcha contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Dandara vive, Dandara viverá. Dandara vive, Dandara viverá. Mulheres negras não param de lutar. Mulheres negras não param de lutar. Dandara vive, Dandara viverá.
Dandara vive, Dandara viverá. Mulheres negras não param de lutar. Mulheres negras não param de lutar. É isso aí, gente. Muito obrigada. É o MEL rumo à construção da Marcha das Mulheres Negras 2025. Eu queria chamar para cá já também ela aqui, cadê? Manuela Dávila, que está aqui. Nossa querida Manuela Dávila, parte fundamental da articulação desse encontro. Manu, que também foi parte da propositura dessa atividade, compreendendo a necessidade de que o nosso feminismo, de que a nossa luta em torno da bandeira das mulheres seja também um compromisso antirracista. E, por isso, essa atividade é também uma atividade de construção do nosso novo movimento rumo ao MEL, porque é tarefa de todas nós, é tarefa desse feminismo popular que a gente quer construir. Obrigada, Manu.